Vamos ver. Por enquanto não entrou ninguém. Espero o pessoal entrar. Uhum. Entrou uma pessoa. Já tem 4 pessoas. Ei, pessoal! Boa noite! Bem-vindos à nossa live. Vamos falar sobre inteligência emocional. Quem já acompanhou nossos stories mais cedo, viu que eu já coloquei lá na descrição da bio, no nosso link, o link para a apresentação. Então, se vocês quiserem acompanhar pela apresentação, fiquem à vontade. E também é bacana porque eu vou deixar disponível para vocês. Então, quem não quiser acompanhar agora, não tem problema. Vou deixar disponível para vocês, pelo tempo que vocês quiserem, o link da apresentação de inteligência emocional. Tô vendo um monte de gente dando boa noite. Oi para todo mundo também. Antes de começar, deixa eu falar um pouquinho de mim. Alguns que me acompanham já há algum tempo por conta da bike, né? Meus amigos de pedal, beijo para todos. Tem também um monte de gente que me segue, que fez Empretec comigo. Eu sou instrutora do Empretec desde 2005, que é um programa para desenvolvimento de comportamentos empreendedores. Então, que eu tenho bastante orgulho da ONU, tenho bastante orgulho de ser instrutora. E, além disso, eu sou proprietária da Consulta RH Coach, treinamentos, palestras. Essa, inclusive, inteligência emocional, é uma das palestras que a gente mais vende, que tem sempre um pouco de dúvida. Afinal de contas, a nossa grande dificuldade é lidar com gente, né? Lidar com pessoas. E especialmente nesse momento que a gente vive. Foi por isso que eu escolhi esse tema, inteligência emocional. Já que a gente está vivendo alguns confinados, outros em quarentena, né, numa situação também de um pouco de ansiedade acima do normal, em função de tudo que está acontecendo, notícia demais que a gente vem recebendo, aí mistura com briga política, tá complicado. Por isso que eu pensei da gente falar um pouquinho sobre inteligência emocional. Eu vou tentar não ser técnica, né, trazer o tema mais para o nosso dia a dia. Vocês, por favor, fiquem à vontade, mandem as perguntas. Um monte de gente me mandando beijo, oi para vocês todos. E aí vamos começar. Quem tiver com o link, logo na segunda ou terceira tela, depois da minha apresentação, a primeira tela, tem um vídeo que eu gosto demais, que é do Porta dos Fundos, que exemplifica a questão da inteligência emocional. Especialmente para as mães, né, minhas amigas mães, que eu também tenho 2 princesas, eu lembro exatamente da situação quando elas eram bebezinhas e aquela menina chorando no ouvido da gente o tempo todo. Tipo assim, dá vontade de despachar mesmo. Então, depois, quem tiver ficado curioso, olha na apresentação esse vídeo curto do Porta dos Fundos. E que tem tudo a ver com resiliência, com inteligência emocional. Então, para a gente falar de inteligência emocional, é importante, primeiro, a gente diferencia, né, o que são emoções, o que são humores, né, como que você se sente no dia a dia. E aí tem um exemplo clássico, a gente falando principalmente do dia a dia das empresas, né, que é o caso famoso do Tim Lloyd, que trabalhou por 11 anos como gerente na Omega Engineering. Pausa para o meu inglês perfeito, né? E aí ele, durante 2 anos, vinha recebendo negativas de avaliação de desempenho muito negativas. Então, ele estava prevendo que ia ser demitido. O que ele fez? Ele, irritado, né, ficou sabendo que ia ser demitido em breve, colocou um vírus no computador da empresa e roubou a única cópia de backup que eles tinham na ocasião. E aí, uma semana depois que ele foi demitido, o vírus entrou em ação, destruiu todo o sistema da organização, programas da empresa, causando um prejuízo de mais de 12 milhões de dólares. E aí, quem nunca? Quem nunca ficou irritado, com vontade de chutar o balde, ficou descontrolado, tomou muitas vezes atitudes intempestivas. Isso tem a ver com o controle das emoções, com um pouco mais de inteligência emocional que a gente tem como sim desenvolver, né? Antes de chutar o balde, antes de enfiar o pé na jaca e etc.
Bom, quando a gente fala de inteligência emocional, então é importante a gente diferenciar sentimento, de emoções e de humor. Então, o sentimento, ele engloba uma grande variedade de sensações que podem envolver as emoções e estados de humor. Então, o que são emoções? São sentimentos intensos direcionados, ou alguém ou alguma coisa. Por exemplo, eu fiquei zangada com a pessoa que me ligou, ou uma pessoa que fez algum comentário. Então, é um sentimento direcionado. A emoção. E os humores, eles são sentimentos mais intensos, né, estados de ânimos que necessariamente não têm uma relação contextual ou não são dirigidos a alguém ou a um objeto. Por exemplo, hoje eu me acordei mal-humorada, me sentindo uma propensão à irritação, sem um motivo necessariamente aparente. Então, são os estados de humor. Quando a gente pensa também em emoções e gêneros, tem pesquisas que mostram, né, que existem sim diferenças entre os homens e as mulheres no que diz respeito à capacidade de expressar emoções e entender também emoções alheias. Lógico, né, meninas, que nós experimentamos emoções mais intensas, a gente se sente também muito mais confortável em expressar as nossas emoções e muitas vezes também compreender as emoções alheias. Isso é importante quando a gente pensa em inteligência emocional. Isso mostra que as mulheres podem ter uma tendência maior a serem mais inteligentes emocionalmente. Mas lógico que isso nenhuma regra, toda regra tem exceção e também isso não quer dizer que seja uma regra. Então, existe também questões que dizem respeito a limites externos. Uma emoção que pode ser aceitável, por exemplo, numa quadra de esportes durante um jogo de futebol, ela não é aceitável muitas vezes dentro do ambiente de trabalho pelo mesmo grupo, porque você tem limites externos. Existem também expressões mais intensas que elas podem ser negativas e às vezes elas não são muito desejadas. Exemplos de limites externos, né? Influências culturais. Os empregados nos Estados Unidos, no geral, eles devem sorrir e interagir com os clientes. Já em Israel, o sorriso de um funcionário pode ser considerado como inexperiência. Na Alemanha, pode ser visto como falta de seriedade. E entre os muçulmanos, muitas vezes o sorriso está associado ao interesse sexual. Então, as mulheres são educadas para não sorrir nunca para os homens. Então, a mesma expressão, a mesma emoção, ela pode ter significado diferente dependendo não só do contexto da organização, mas também essas influências culturais. E ainda tem uma outra coisa importante que a gente chama de esforço emocional. Algumas profissões exigem que a gente projete uma imagem. Então, por exemplo, comissários de bordo, garçons, eles têm que demonstrar uma imagem mais amigável e de segurança. Uma pessoa, uma dançarina, por exemplo, de dança do ventre, ela pode estar com o humor dela negativo, pode estar se sentindo mal naquele dia, mas ela tem que estar com uma imagem de felicidade, de alegria, né? Uma expressão contagiante, mesmo que internamente ela não esteja sentindo aquilo. Então, o esforço emocional é isso. Quando você precisa expressar uma emoção desejável pela organização, pela situação, mas internamente a sua emoção é outra. Então, você precisa fazer um esforço emocional muito grande. E normalmente a gente chama isso de dissonância emocional, né? Eu aparento uma coisa completamente diferente daquilo que eu realmente, da forma como eu realmente estou me sentindo. E aí, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente ela pode ser expressada, né, ou você pode ser uma pessoa mais inteligente emocionalmente com o que diz respeito a suas características pessoais, e a gente também tem os tipos de inteligência. Antes de falar do tipo de inteligência emocional, eu vou falar dos tipos de inteligência. Então, tem a inteligência verbal ou linguística. Tem pessoas que são extremamente hábeis, né, em falar, em se expressar, quer dizer que elas são mais inteligentes nessa área. O que não exclui outras áreas, né? Você vai ter complementariedade. Tem pessoas que são inteligentes no campo lógico-matemático, tem o raciocínio dedutivo, elas usam números, né? Confesso que não é das minhas melhores. Até hoje eu tenho que fazer regrinha de 3 no papel, não consigo fazer de cabeça, não. Tem a inteligência espacial, essa é minha mãe.
Ela tem uma noção de espaço e direção, ela consegue visualizar uma reforma e aí ela vai me falando, aqui vai ser assim, aqui vai ser assado. Eu falo, tô entendendo nada, né? Só se eu ver a planta, ou então de preferência quando a obra ou o que ela estiver planejando fique pronto. Tem outro tipo de inteligência, que confesso também não sou muito hábil, que é a musical, que a pessoa tem a capacidade de organizar sons de forma criativa. E ela tem muita habilidade, né, muita facilidade no campo musical. Tem a inteligência interpessoal, essa eu já acho que eu já sou um pouquinho melhor, que é a sua capacidade de compreender, aceitar e conviver com o outro. Essa é a interpessoal. Agora tem a intrapessoal. Essa ela tem um grande desafio, porque é a capacidade de você se relacionar consigo mesmo. Ela exige autoconhecimento, capacidade de administrar suas próprias emoções. E é exatamente nesse ponto que a gente fala de inteligência emocional. É a sua capacidade de identificar, administrar referências e informações emocionais. Ou seja, a capacidade de você fazer as suas emoções agirem a seu favor. O uso inteligente das emoções, fazendo com que trabalhe então a seu favor, usando-a como uma forma de ditar o seu comportamento, o seu raciocínio e a sua forma de melhorar seus resultados. Esse é o conceito de inteligência emocional. Tá tudo lá no link para você depois, né, acompanhar direitinho. A inteligência emocional, então, ela já foi proposta por diversos autores, o mais famoso foi Goleman, né? E à medida que você frequentemente avalia a inteligência emocional como a sua capacidade de perceber as próprias emoções, de controlar as suas emoções. Diferente do coeficiente de inteligência, né? Provavelmente você já ouviu falar no QI. O coeficiente de inteligência emocional, ou QE, ele pode ser desenvolvido. Existem estudos, né, controversos sobre o tanto que você consegue desenvolver seu coeficiente de inteligência. Todos nós temos capacidade limitada e ilimitada, mas não é possível você trabalhar tanto nesse campo. Já o seu coeficiente de inteligência emocional, sim. Então, as pesquisas indicam que existe também uma relação de coeficiente de inteligência alto e a inteligência emocional também mais alto, né? Você tem mais capacidade ou você se compreende melhor, então você consegue sim desenvolver a sua inteligência emocional. Isso também vai ter a ver com a sua maturidade profissional, as suas habilidades em conhecer suas próprias emoções. No trabalho, a inteligência emocional ela tem um papel muito importante. Por quê? Muitas vezes as pessoas são contratadas pelo que elas dizem, né, que elas podem ou conseguem fazer, relacionado à sua formação, relacionado à sua experiência. Mas, de fato, é o coeficiente de inteligência emocional, ou QE, que faz com que aquela pessoa seja bem-sucedida. Um estudo sobre os sucessos e fracassos de presidentes norte-americanos mostrou que os mais bem-sucedidos eram que tinham melhor inteligência emocional, como Roosevelt, Kennedy, e os mais mal-sucedidos tinham baixa inteligência emocional, como Carter, Nixon. Então é realmente interessante a gente entender um pouquinho melhor como funciona a inteligência emocional para o nosso dia a dia. Um outro estudo, esse eu acho bastante interessante, nas recrutas das Forças Aéreas norte-americanas, mostra que o grupo que tinha melhor desempenho tinha alto grau de inteligência emocional. A partir desses estudos, as Forças Aéreas Americanas reestruturaram os critérios de seleção, utilizando então recrutas, né, contratando mais as pessoas que tinham alto grau de inteligência emocional. E é porque eles eram 2,6 vezes mais bem-sucedidos do que aqueles que tinham inteligência emocional mais baixa. Usando esse critério, então, a Força Aérea Americana reduziu em 90% rotatividade e economizou quase 3 milhões de dólares com contratações e treinamentos. Então, olha que como, principalmente, Roseli, principalmente para nós que somos empresários, né, e todos nós lidamos nesse dia a dia. Renata, beijo!
precisamos então melhorar mesmo a nossa inteligência emocional. Isso é importante, inclusive, para a gente reduzir rotatividade, fazer melhores contratações dos nossos funcionários. E se você não é o seu caso, é importante porque você começa a desenvolver, estruturar melhor aspectos para que você melhore o seu desenvolvimento, né, a sua inteligência emocional. Então, a gente tem dimensões da inteligência emocional. Quais são essas dimensões? Autoconsciência, autogerenciamento, automotivação, empatia e habilidades sociais. Essas são as 5 dimensões da inteligência emocional. Então, a autoconsciência é a sua capacidade de ter consciência dos seus próprios sentimentos e fazer essas associações. Por que eu fiquei insegura agora? Eu fiquei insegura porque eu estava ansiosa por conta de uma situação específica que aconteceu. Então, quer dizer que toda vez que isso acontece, eu vou me tornar uma pessoa mais ansiosa até quando? Até quando eu permitir. Então, você começa a controlar melhor as suas emoções a partir da autoconsciência. Outra forma é o autogerenciamento, né? Outra dimensão da inteligência emocional. Então, é o autogerenciamento, essa capacidade sua de administrar seus impulsos e as suas próprias emoções. O melhor exemplo que eu lembro aqui agora é quando você está dirigindo. Então, aquele impulso que você tem de dar uma cortada, que alguém te deu uma cortada, você passar na frente, buzinar, xingar. Então, você conseguir fazer esse autogerenciamento. Automotivação, a sua capacidade de persistir diante de fracassos e dificuldades. Especialmente nesse momento, essa dimensão da inteligência emocional, ela é muito importante para todos nós, né? A gente está precisando manter esse nível de motivação mais alto. Então, como que você vai conseguir fazer isso? Estabelecendo aquilo que tem vínculo com você, né? Aquilo que realmente gera para você uma energia. Estabelecendo novas metas, estabelecendo rotinas, estabelecendo planos de ação, mesmo que você esteja em casa. Para nós, para quem é empresário, é importante a gente aproveitar esse momento para conseguir fazer, de repente, aquilo que você não consegue no seu dia a dia. Eu acabei de gravar um vídeo para o Sebrae falando sobre isso, né? Como que a gente pode usar os comportamentos empreendedores a nosso favor. Então, nesse momento é hora de você fazer o seu cadastro de clientes, que provavelmente você tem muitos clientes inativos, você aproveitar para organizar o seu fluxo de caixa projetado, né? Fazer os seus controles financeiros, qual foi a última vez que você fez conciliação bancária. Então, é um momento de você, então, se motivar em outros aspectos. Estou vendo que tem muita gente da bicicleta, vou dar exemplo também da bike, meus amigos do pedal. Outra dimensão, como a gente falou, falando de automotivação, no pedal, que é uma dimensão importante, eu sempre me lembro dos pedais mais longos, porque você chega no meio da trilha, o que fala, né? Que se eu for para frente agora são mais 30 quilômetros, para trás mais 30 quilômetros, como que eu vou me motivar? Qual vai ser o impulso para eu conseguir continuar esse desafio? E aí, para mim, o que funciona eu tô aqui porque eu quis. Ninguém me obrigou a vir pedalar. E isso normalmente me motiva a continuar assim. Habilidades sociais, então... Não, eu pulei. Falei das dimensões, tem a empatia. Então, a empatia é outra dimensão da inteligência emocional. Normalmente, a gente fala que empatia é a sua capacidade de se colocar no lugar do outro, né? De perceber o que a outra pessoa sente. Existe um nível mais avançado da empatia, que é aquele que você consegue antecipar o sentimento ou como o outro vai reagir e evitar, né? E aí dessa forma você evita que você se comporte daquela forma. Então, a outra dimensão. E finalmente, habilidades sociais, né? A quinta dimensão da inteligência emocional, que é a sua capacidade de lidar com as emoções de outras pessoas. Um excelente exemplo disso é a atendente, né? Eu fui atendente executante operacional dos Correios, lá em 1900 e bolinha. E eu era péssima nessa dimensão de inteligência emocional. Se chegava uma pessoa agressiva, se chegava uma pessoa nervosa, isso me contaminava rapidamente. Então, nessa época, eu tinha lá meus 19, 20 anos, eu tinha baixíssima inteligência emocional. Então, resgatando as 5 dimensões da inteligência emocional: autoconsciência, autogerenciamento, automotivação, empatia e habilidades sociais. Bom, já entendemos quais são essas dimensões. O que a gente pode fazer para melhorar a nossa inteligência emocional?
Primeiro ponto é você fazer um teste de coeficiente de inteligência emocional. Quem quiser, quem estiver interessado, me manda um direct, eu mando para vocês esse arquivo para vocês fazerem esse teste. É bem simples, autoexplicativo, e aí você vai ter uma dimensão melhor e maior de quais são os seus pontos fortes na inteligência emocional e os seus pontos que você pode desenvolver. Né, que diz respeito a controle das emoções, autoconsciência, automotivação, aqueles todos que a gente falou. E também as suas aptidões interpessoais, que tem a ver com comunicação, mentoria emocional, destreza interpessoal, isso que tem a ver com relacionamento. Então, nessas dimensões que eu falei para vocês da inteligência emocional, você só consegue melhorar aquilo que você tem consciência. Então, por isso que é importante fazer esse teste. Como eu falei, quem quiser, eu mando depois pelo direct, ou você me manda o seu e-mail, eu te mando para o e-mail. No link da minha bio também tem acesso direto para o meu Instagram. Então, me manda uma mensagem lá e eu te mando esse teste, tá bom? Bom, e aí, agora a gente vai pensar um pouco mais na questão de como desenvolver a inteligência emocional. Eu falei para vocês que primeiro você precisa ter consciência de quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Então, é importante você lembrar que os seus pensamentos, quem tem controle é você. E isso gera uma cadeia de alterações fisiológicas que vão te ajudar ou não, né, a dirigir as suas reações emocionais. Então, desses 3 componentes que a gente tinha falado, das emoções, das atitudes, das reações emocionais, o seu corpo vai responder de uma forma. Então, é importante que você comece a tomar cada vez mais consciência. Existem outros fatores também que impactam, que de repente é a sua constituição emocional. Tem pessoas que são mais tranquilas, tem pessoas que são mais agressivas, tem pessoas que são mais irritadiças, e aí precisa mesmo fazer esse processo. Tem questões que envolvem a hereditariedade. E aí a gente sabe que tem uma parcela importante que isso acaba gerando, influenciando sim a sua inteligência emocional. O modo que você foi criado, suas crenças, seus valores, tudo isso impacta muito na sua inteligência. Então, para a gente desenvolver uma técnica bacana para desenvolver a inteligência emocional, é você começar a fazer afirmações instrutivas. O que isso consiste? Criar diálogos internos construtivos. Você repete essas afirmações até que aquilo se torne uma convicção. Então, você, dependendo da situação específica, né? Vamos imaginar que agora você está muito ansioso por conta do confinamento, por conta do tanto que as coisas estão sendo tratadas com informações demais, está aumentando seu nível de ansiedade. Então, é uma boa forma você desenvolver esse diálogo interno construtivo, repetindo essas afirmações. Então, esse é uma situação temporária, eu vou passar por essa situação bem e isso não vai me afetar emocionalmente. Então, isso foi um exemplo rápido. Você pode criar outros. Isso pode estar relacionado ao dia que você vai ter, ou então se você já sabe que você vai para uma reunião ou vai encontrar com uma pessoa que normalmente você se sente mais irritado, ansioso, emocionado quando você lida com essa pessoa. Então, vou ter uma excelente reunião, eu vou conseguir me ater aos pontos, não vou deixar fulano me incomodar. Então, são estratégias de diálogo interno construtivo para que você consiga ter melhor controle emocional. Então, tem um exercício bacana que você pode fazer individualmente para tentar melhorar esse aspecto. Vamos imaginar que nos próximos 3 meses você tem uma situação de entrevista, uma situação de avaliação de desempenho, uma apresentação de um projeto, de um trabalho, uma live que você queira fazer. Então, você vai se preparar emocionalmente para essa situação. Como que você vai fazer? Você vai tomar essa situação, tentar visualizar essa situação. Imagine as emoções que você vai sentir nessa situação, que ela te causaria. Né? Eu vou ficar com medo, eu vou ficar com ansiedade, eu vou ficar com constrangimento, eu vou ter vergonha. E aí,
baseado nessa possibilidade de emoção, você vai escrever afirmações instrutivas para cada uma dessas situações. Então, vamos imaginar que é uma apresentação que você vai fazer. Isso vai me deixar ansioso. Aí a sua afirmação instrutiva vai ser: eu não vou ficar ansiosa porque eu me preparei, fiz um excelente planejamento e estudei o conteúdo. Então, são frases que vão contrabalancear com a sua emoção negativa. Isso vale para tudo, né? Então, para uma avaliação de desempenho, vamos imaginar que você vai passar por uma reunião de avaliação de desempenho. Eu sei que eu fiz um bom trabalho, eu atingi a meta, eu melhorei a questão de pontualidade. Então, você vai melhorando internamente as suas emoções com base nas suas afirmações positivas. Uma apresentação que você vai fazer, eu vou me sair bem, vou ter prazer em fazer essa apresentação porque eu vou ajudar outras pessoas, esse conteúdo é importante para a minha equipe ou para os meus amigos. Então, são afirmações que vão te ajudar a melhorar esse aspecto de controle de emoções. É lógico que eu falei para vocês que são 5 dimensões da inteligência emocional. Então, para a automotivação, você pode despender então uma energia numa direção específica, no seu propósito. Então, vamos imaginar que você tem que redigir um relatório ou então fazer o fluxo de caixa que você acha tedioso, você acha complicado, você acha chato. Então, um comportamento de baixa inteligência emocional seria fazer o quê? Adiar a tarefa. Né? Sair para bater papo, no caso a gente não pode sair, né? Para tomar cervejinha nem bater papo, nada disso. Então, vai assistir um filme do Netflix, vai arrumar armário, mas está procrastinando aquele relatório ou aquela atividade que é importante para você, para sua empresa, mas que você, por algum motivo, né, não quer fazer, você não está motivado para fazer isso. O comportamento de alta inteligência emocional, ao invés de adiar a tarefa, seria o quê? Reconhecer que está faltando motivação, procurar alguma coisa de interessante naquela tarefa e um motivador. Já sei, eu vou terminar de fazer meu fluxo de caixa ou a conciliação bancária ou o relatório e no final eu vou preparar para mim e para minha família um jantar especial. Ou vou abrir aquela garrafa de vinho que eu estou esperando uma oportunidade. Então eu vou me dar de presente. Isso é uma estratégia de alta inteligência emocional. Você vincular isso com um prêmio, identificando por que você não faz a tarefa. Com relação a gente falou de automotivação, com relação a relacionamento, que é outra dimensão, né? Então, comunicação, melhorar as suas técnicas de comunicação. Então, explorar algumas técnicas, por exemplo, de autorrevelação. O que você pensa, você sente e você deseja. Então, uma forma de melhorar a inteligência emocional é mudando o seu padrão mental, então, com pensamentos mais positivos. Você trabalhar com mais positividade, então você defende suas opiniões, mas respeita também a dos outros. Né? Ter uma escuta mais dinâmica, ouvir mais o que a outra pessoa está falando, expor construtivamente suas ideias e sentimentos. Então, com relação às ideias de outras pessoas, necessariamente não tem que sair ninguém ganhando naquela conversa, naquela discussão. Porque quem tem inteligência emocional baixa, ele quer ganhar a discussão, né? Quer ganhar a briga aqui, né? Ser feliz ou quer ganhar? Eu quero ganhar. Esse negócio de ser feliz não é para mim hoje, não. Então, essa é uma forma de você melhorar a sua inteligência emocional no que diz respeito a relações interpessoais. Ter mais destreza interpessoal. Então, você trabalhar para ter mais desenvoltura, lidar com tipos diferentes de pessoas. Por isso que eu falei que é tão importante você fazer aquele questionário que vai medir quais são os seus pontos fortes de inteligência emocional. Você vai avaliar se você tem uma boa capacidade de analisar um relacionamento, né, se comunicar melhor, automotivação, como a gente já falou. Ter mentoria emocional, então usar a inteligência emocional no ambiente de trabalho, isso é importante para que a gente consiga ter melhores resultados. Bom, a pessoa pode ter um baixo coeficiente de inteligência emocional ou nenhuma noção de inteligência emocional. Isso é o que é o mais grave. A gente tem muitas pessoas, aí tem uma turma aqui que é ciclista, eu gosto de fazer essas relações
com o esporte, porque ele se é testado no seu extremo, né? Então, quem tem inteligência emocional baixa, numa situação, por exemplo, de um pedal longo, de uma corrida, essa pessoa ela fica extremamente nervosa, ela fica desconta em todos os colegas, né, em todo mundo que está ali próximo, e acaba sendo notada pelo grupo como uma pessoa chata, né, de difícil convivência. Me lembro de uma situação que a gente estava fazendo uma trilha, um grupo mais ou menos de umas 10 pessoas, e teve não lembro exatamente o motivo, se tem algum tempo, que a gente errou a trilha. E trilha, às vezes, isso é até comum de acontecer. Enquanto todo mundo, a maioria, né? E aí você vê o comportamento de cada um. Um grupo já foi olhar ali qual era o mapa, tentar resolver. Um já começou a reclamar. Teve uma pessoa, já vi gente sentar e chorar no chão. Ficar sentada chorando. Como quem diz, né? Ferrou, não tem mais o que fazer. Então, é uma pessoa que tem inteligência emocional mais baixa. Né, o pedal daqui de Brasília, eu moro em Brasília, né? Quem me acompanha sabe, daqui de Santo Antônio Descoberto para Pirinópolis, são 110 quilômetros. Então, ali você é testado em todos os seus níveis de inteligência emocional. Né, o controle de emoções, autogerenciamento, automotivação, relação, né? Passa aquele outro lá que ainda te chama de peba, né? Você está ali morrendo, tem mais uma subida, né? Então você acha que está acabando, mais uma subida. Então é isso, é você conseguir lidar melhor com suas emoções e sentimentos e expressar mais inteligência emocional dependendo da situação. Lógico que eu não estou falando aqui que nós vamos virar tudo zen, e que a partir de amanhã você já vai ser uma pessoa com uma inteligência emocional mais alta. Obviamente, isso é um processo, né, que a gente precisa desenvolver. Saber o que me desencadeia mais raiva, saber o que me deixa mais ansiosa, para que eu consiga minimizar esses aspectos. E aí, pessoal, Tô chegando quase ao fim, né? Já dei as dicas de desenvolvimento de inteligência, as dimensões de inteligência emocional. E aí, se vocês tiverem perguntas, eu estou disposta a responder agora, ou você pode me mandar no direct também. Como eu falei, tá lá no link da bio, tanto essa apresentação que eu usei para poder falar para vocês um pouquinho de inteligência emocional. Tem lá também o link direto para o meu Instagram, ou para o meu WhatsApp, desculpa, quem quiser pedir o teste que eu falei para vocês de inteligência emocional, me pede lá. E essa live também vai ficar 24 horas no ar. Compartilha com quem você sabe que precisa ter mais controle das emoções, quem precisa desenvolver mais empatia, quem precisa trabalhar mais a questão da automotivação, melhorar as relações interpessoais, né, a comunicação. Então, vamos utilizar esse momento em que nós estamos em quarentena ou confinados, trancados em casa, basicamente, para que a gente consiga fazer uma rede de ajuda, rede de apoio. Eu acho que inteligência emocional, nesse momento, aliado a propósito, aliado à automotivação, vai ajudar bastante, especialmente os mais ansiosos, ok? Preciso colocar os óculos de novo, né? A pessoa não enxerga muito. Então, um beijo para todos. Tô vendo. Ah, Ju, que saudade de você. A gente precisa treinar, né? Minhas amigas do treino, meus amigos do pedal, nós estamos todos treinando em casa. E o que exige muita inteligência emocional, automotivação, né? A nossa professora manda os treinos e fazer sozinho não é muito fácil, vou confessar para vocês. Eu gosto mesmo de ir para a rua, para o meio da trilha. Gente, muito obrigada, eu vou encerrar por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu não tô vendo, eu passei aqui, não vi nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, mas se você tiver, me manda lá no direct, tá bom? Um beijo. Aproveita e me manda também qual o tema da próxima live. A gente pode falar sobre diversos temas, desde a área de esportes, relacionados à equipe, desenvolvimento de equipes, os comportamentos empreendedores. Estou à disposição para fazer o tema que vocês julgarem de interesse, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Deixa eu botar aqui pra ficar na... Não sabia onde encerrava.